Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O advogado Piraci Oliveira analisando 3 pontos jurídicos muito relevantes aos empresários e que certamente exigirão muito planejamento. O economista Otto Nogami explicando como a instabilidade econômica e política pode afetar a atividade industrial. O advogado Marcos Tavares Leite nos trazendo importantes atualizações. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe Janquiel Santos, economista especializado em assuntos internacionais. Fique conosco. Estamos passando por um momento de grande apreensão. Instabilidade econômica, instabilidade política, tudo isso acaba criando um cenário que realmente nos preocupa. E a grande pergunta que surge nesse momento é, tudo isso junto, que impacto eventualmente isso daí pode causar, principalmente para as micro e pequenas empresas industriais? Então vejamos alguns impactos importantes a serem considerados. Primeiro, o aumento dos custos dos insumos importados, seja equipamentos, seja componentes, matérias-primas, vão se tornar mais caras justamente por conta da desvalorização da nossa moeda. Tudo isso oriundo, claro, desse ambiente macroeconômico que nós estamos vivendo a nível mundial, mais especificamente falando, por conta dessa guerra comercial. Um segundo impacto importante é a compreensão das margens de lucro e da perda de competitividade. Claro, com o aumento dos custos de produção, isso acaba se tornando realmente uma preocupação muito grande por parte das empresas. E é justamente nesses momentos que vem à cabeça a seguinte lembrança: cuidar dos custos fixos. Por quê? Porque à medida que a gente tem um efetivo controle sobre os custos fixos, para chegar ao ponto de equilíbrio se torna muito mais simples, mesmo com uma queda de demanda do nosso mercado consumidor. Um terceiro impacto a ser considerado é a dificuldade de acesso ao crédito e o desestímulo aos investimentos. Bom, por quê? Por uma razão muito simples. O crédito vai se tornar mais escasso e, consequentemente, mais caro, principalmente em função da manutenção da taxa de juros num patamar elevado. Então, essa é uma conta importante a ser feita. Não só ser feita, como também a ser considerada. Um quarto impacto, a volatilidade das cadeias de suprimento. Ou seja, toda essa tensão comercial, ela vai fazer com que naturalmente haja um redirecionamento dos fluxos dos produtos e principalmente dos insumos. E isso pode muitas vezes retardar o ciclo de produção das empresas, criando aí uma defasagem que também acaba, em última instância, representando custos. E um quinto impacto importante é a redução da demanda e a dificuldade de diversificação. Não podemos esquecer que essa desaceleração da atividade econômica a nível global vai fazer com que a demanda por produtos e serviços diminua, e principalmente de produtos industriais. Portanto, esses 5 elementos são extremamente importantes e deverão estar constantemente no radar das empresas. Por quê? Porque tudo isso vai acabar afetando, de alguma maneira, a própria atividade da empresa e a sua permanência no mercado consumidor. O Simp cresceu e hoje estamos presentes em 27 estados da federação, sempre na defesa do MEI, da micro e da pequena empresa. Simp Nacional, entidade civil com sede em todos os estados do Brasil. Simp São Paulo, entidade sindical. Simp Internacional, Estados Unidos, China, Japão e Portugal. Simp, ao seu lado, crescendo por e com você. Meados de julho de 2025 e o programa de hoje eu chamo a atenção para o planejamento desse segundo semestre que já começou.
Então, chamo atenção para 3 pontos jurídicos que acontecerão a partir de agora e terminarão, muito possivelmente, até 31/12 de 2025. Toda a atenção do mundo para isso. Primeiro ponto, pejotização. O Supremo Tribunal Federal, de maneira definitiva, julgará a licitude da terceirização, a possibilidade de terceirização, os seus contornos, muito possivelmente entre agosto e setembro. Está na mão do ministro Gilmar Mendes, que pegou um leading case para julgar se pode terceirizar, quais são os limites e qual é a justiça competente. Isso vai mudar tudo, MEI, PJ, Simples, relação de emprego, tudo dependerá deste julgado que valerá para todos os outros tribunais. Primeiro grande ponto de atenção. Segundo ponto de atenção que eu chamo planejamento é para nova lei, novo tributo sobre dividendos. Inexoravelmente esse tributo passará a conviver com todos nós a partir de 1/1 de 2026. Lucros distribuídos a partir de janeiro do ano seguinte, distribuídos, regime de caixa, serão tributados à alíquota de 10%, sob certas circunstâncias, como por exemplo, valores acima de 50 mil, ao que se desenha. Em relação a este tributo, essa nova criação, eu chamo 2 pontos aqui que são bem importantes. Primeiro, o estoque de lucros existentes em 31/12 de 25 poderá ser distribuído de modo isento em 2026, se houver deliberação até 31/12 de 25. Ao menos essa é a redação que está sobre a mesa. Portanto, planejamento. Distribua, faça a ata de distribuição de lucro até 31/12 de 25, porque daí então a distribuição será isento, ao que tudo indica. E o segundo ponto, extremamente importante também, é que caiu aquela limitação de somar a tributação da pessoa jurídica com esses 10% e haver um limite de 34% ou 35%. No lucro real, onde já se paga 34% sobre o imposto de renda, a distribuição teoricamente seria isenta na última redação. Essa que está sobre a mesa acabou sendo varrida essa possibilidade. Então não haverá mais a limitação, qualquer lucro distribuído seria onerado a 10%, toda a atenção do mundo para isso. E o terceiro ponto de planejamento para esse último semestre é a adequação à reforma tributária. A reforma tributária, com a criação do IVA, que se divide em CBS e IBS, passa a coexistir com PIS, COFINS, ISS e ICMS a partir de 1/1 de 26. As empresas terão que faturar 1/1 de 26 com esses 3 novos tributos, CBS, IBS estadual e IBS municipal, num layout próprio que já está circulando em um ambiente de teste. Haverá o destaque do tributo, haverá a escrituração do tributo, a confissão do tributo, mas ele poderá não ser pago desde que toda essa burocracia seja cumprida. Portanto, haverá o destaque do tributo, mas não será devido ainda. A CBS passa a ser devida 1/1 de 27, junto com parte do IBS. Para 2026, apenas a questão do formulário, da contabilização e do lançamento do tributo sem o pagamento. São 3 pontos extremamente importantes para você que é empresário, para você que lida com as questões tributárias no país. Para este momento, esses 3 pontos me parecem ser os mais relevantes. Fique conosco, no próximo programa desenvolveremos atualização desses 3 itens e outros tantos. Até a próxima. O Ministério do Trabalho editou norma, concedendo até 8 de agosto para que as empresas possam fazer a regularização e entregar a RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, atrasadas aí num período de 76 até 2022. A RAIS é um elemento importante tanto para a concessão do abono salarial do PIS/PASEP aos trabalhadores, bem como serve de uma referência de estatísticas, estudos para a formulação, inclusive, de políticas na área trabalhista e ter uma visão geral de como se comporta o mercado de trabalho. A RAIS, relativo ao período 2024, deveria ter sido entregue até abril desse ano, 2025. E essa prorrogação aqui diz respeito a esse período,
que vai até 2022. É importante que as empresas se mantenham regulares em relação à entrega da RAIS, pois a falta de entrega já as sujeitam a multas e autuações, ficando, portanto, irregulares. Além disso, como colocamos, ela dá respaldo para o pagamento do abono salarial do PIS aos trabalhadores. E com a não entrega da RAIS, o trabalhador poderá não receber esse abono e aí a empresa também fica responsável. Por fim, é importante destacar que é fundamental que todas as empresas entreguem a RAIS, mesmo aquelas que não têm empregados. Nesse caso, ela vai fazer uma entrega da RAIS negativa, ou seja, informando não possuir empregados. Mas todas as empresas, micro, pequenas, médias, grandes, todos devem cumprir. Aqui nós estamos trabalhando, o SINP trabalha justamente nesse sentido de orientar. É uma obrigação simples, mas que todos devem cumprir, que se manter formais, regulares, não sujeitos a autuações ou mesmo a aplicação de multas, de maneira que continuem trabalhando, tenham acesso a certificações e possam conduzir a sua atividade empresarial com sucesso. É nessa linha que o SINP trabalha, passando orientação, prestando serviços às empresas em geral, mas principalmente às micro e às pequenas empresas e ao MEI, os maiores geradores de emprego e renda do Brasil. Queremos ouvir a sua opinião sobre temas, críticas, sugestões e até mesmo elogios. Nos siga nas redes sociais e acompanhe o SINP. Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é Janquiel Santos, economista, e o nosso tema, Economia Internacional. É um prazer tê-lo conosco. Todo o prazer é meu. Obrigado pelo convite. Nosso prazer. Janquiel, nos diga a sua visão das medidas do presidente Trump em relação ao tarifaço, assim chamado, colocado para o Brasil e o resto do mundo. Olha, eu acho que a gente tem que separar, né, as coisas de uma maneira bastante simples. Há uma questão, logicamente, política envolvida nisso, e eu faço referência aqui não à questão de menção ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas sim à questão de influências, né, como a gente está vendo, de uma aproximação maior do Brasil frente aos BRICS, principalmente China, logicamente, que é o principal, digamos, adversário aí no campo internacional dos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, questões de legislação, né, que acabaram afetando aí empresas americanas. Isso acaba, logicamente, acabou levando, de certa maneira, o presidente Trump a englobar e usar o canal do comércio internacional, do comércio exterior com o Brasil, para poder, de certa maneira, pressionar o governo brasileiro a pisar atrás, voltar atrás em algumas dessas questões. Por que eu menciono isso? Né? Porque se a gente for ver do ponto de vista econômico, bom, todo mundo já sabe, né? Acho que nesses últimos dias ficou bastante claro para todo mundo. Os Estados Unidos têm superávit comercial com o Brasil. Então a justificativa de se defender do Brasil por questão de produtos entrando de maneira mais barata nos Estados Unidos, de maneira avassaladora, não faz sentido. A gente está falando de um país que é superavitário na relação com o Brasil. Então os Estados Unidos têm superávit na relação comercial com o Brasil. Além disso, quando a gente olha os números em si, né, a gente está falando aqui de um país que tem como fornecedor do Brasil, ou seja, os produtos que chegam nos Estados Unidos representam 1% do total de importações feitas pelos Estados Unidos. Ou seja, a gente não está falando de um país que é um dos principais fornecedores de produtos para os norte-americanos. Embora, logicamente, nós tenhamos aqui alguns itens importantes. Petróleo, questão de suco de laranja, questão de carnes bovinas e a questão de aeronaves. Então esses produtos acabam tendo aí um peso mais relevante na nossa pauta, mas de novo, né, quando a gente agrega o total de exportações brasileiras, que significam frente às importações norte-americanas, a gente está falando de 1%.
Do outro lado, quando a gente vê importações brasileiras de produtos norte-americanos, a gente está falando que o total de produtos comprados por brasileiros de produtos norte-americanos significam 2% do total de exportações norte-americanas. Ou seja, a gente está falando de números muito pequenos para justificar o tamanho da agressividade com que foi tomada a medida. Então me parece muito mais ter um pano de fundo mais voltado para o político do que para a questão econômica propriamente dita. Bom, muita coisa deve ocorrer nessas negociações, porque isso é a partir do dia 1º de agosto. Agora, quais são os prejuízos que isso está causando, não para o Brasil, mas para o mundo? A credibilidade e a segurança jurídica estão em risco? Eu acho que sim, as pessoas acabam tendo, né? O empresário que for falar agora com os Estados Unidos vai ficar sempre naquela dúvida. Tudo bem, o acordado hoje vai valer amanhã? O que eu combinei com o meu fornecedor ou com o meu comprador, de maneira geral, nos Estados Unidos, amanhã será que eu tenho essa relação mantida? Ou vai vir um novo canetaço e muda completamente a dinâmica de negócios? Isso pode, logicamente, torna mais difícil. O grau de previsibilidade nas negociações fica reduzido, isso é uma areia na engrenagem de negócios. E isso, logicamente, acaba trazendo malefícios. O que poderia ter aí mais vantagens de comércio acaba tendo um pouco menos de eficiência por conta dessas fricções que têm sido introduzidas por conta dessas medidas. Me parece que um dos panos de fundo é querer que as fábricas se instalem nos Estados Unidos. E parece que uma alocação de uma fábrica é uma coisa rápida. Na sua avaliação, isso é factível? De maneira alguma. Eu acho que quando um presidente de uma empresa, de uma grande empresa, vai decidir por uma instalação e por uma ampliação de capacidade produtiva, como é a instalação de uma nova fábrica, ele não está pensando nos 4 anos que tem o presidente Donald Trump pela frente. Ele está pensando num plano de mais longo prazo, de maior expansão. E a gente sabe que nos últimos anos essa diversificação de plantas pelo mundo já aconteceu. E por razões econômicas. Né? Se você vai querer instalar uma fábrica nos Estados Unidos hoje em dia e querer que o trabalhador norte-americano vá para essa fábrica, o nível salarial exigido vai ser muito mais elevado do que em outras áreas onde a questão de industrialização não está tão desenvolvida. Então, isso encarece o produto. Então, dificilmente você tem uma tomada de decisão dessa natureza. É indiscutível que os Estados Unidos é a maior economia do mundo. É indiscutível a sua importância. Agora, se todo esse planejamento, pelo menos o que está sendo público, que todos nós temos acesso, é que caso ele leve as empresas para os Estados Unidos, com a folha salarial muito mais elevada do que tem no mundo, isso é um processo inflacionário? Isso traz um processo inflacionário não só para os Estados Unidos, mas para o mundo de maneira geral. E o que é pior, um processo inflacionário nos Estados Unidos levaria a taxas de juros nos Estados Unidos mais elevadas. A gente já tem visto, né, as críticas que o presidente Donald Trump tem feito ao presidente do Banco Central norte-americano, Jerome Powell, pela manutenção de taxas de juros em patamar que ele julga elevadas. Bom, se tivermos esse surto inflacionário decorrentes desse choque de oferta, digamos, você teria taxas de juros ainda superiores, o que é ruim para o restante do mundo, porque os Estados Unidos são o balizador de taxa de juros para as economias de maneira geral. Subiu taxa de juros nos Estados Unidos, sobe taxa de juros no mundo todo. Ou seja, o mundo desacelera, menos crescimento, menos desenvolvimento, menos geração de renda, mais desemprego. Não é um processo bonito de se ver o que a gente teria como consequência. Qual a sua avaliação em relação ao momento atual dessa possível alteração do dólar como a única moeda no mundo para as transações? Até que ponto isto influencia ou afeta ou modifica o cenário internacional? Eu acho que no curto prazo é difícil a gente ter uma fuga do dólar como a principal moeda para ser o principal instrumento de negociação e de utilização nas transações internacionais. Mas, logicamente, por conta das ameaças, por conta dessas incertezas, as pessoas, os países, as nações vão buscar alternativas e vão querer construir canais alternativos para a negociação. Então, eventualmente, se nós tivermos
uma crise com relação ao dólar, como é que eu negocio? Eu preciso ter um plano B para essa moeda. Então, de certa maneira, o que o Trump tem feito, o presidente Trump está fazendo, é incentivando a criação de meios alternativos para o enfraquecimento do dólar. Não à toa a gente vê a fortaleza, né, a força da moeda norte-americana frente às principais moedas perdendo valor. A gente está vendo aí uma depreciação da moeda norte-americana. Teve uma correção, é verdade, nos últimos dias, mas a gente está falando de níveis inferiores ao que a gente tinha no final do ano passado, por exemplo. Mas a desvalorização do dólar não privilegia a exportação do produto americano? Privilegia, o que deveria acabar ajudando. Então, de certa maneira, o que o presidente Donald Trump quer é incentivar as exportações, mas ao mesmo tempo ele quer ter um dólar forte para não deixar que a inflação cresça. São objetivos antagônicos. Você vai ter que escolher um deles. Se você quer incentivar exportações, sua moeda tem que ser mais fraca, você vai colher mais inflação. Se você não quer ter inflação, sua moeda vai ser mais forte, você vai ter menos incentivo às exportações. Agora, o mundo inteiro está sendo, pelo menos, noticiado ou afetado, ou uma mudança na regra do jogo através das tarifas. Sim. Como é que você vê o mundo e, claro, o Brasil nesse cenário? É crise ou é oportunidade? Eu vejo como oportunidade. Eu acho que o lado positivo dessa história pode ser uma certa um certo incentivo para que as nações acabem tendo relações comerciais mais intensas do que elas tinham anteriormente. Então, no caso brasileiro, por exemplo, nós temos aí visto o governo brasileiro buscando acordos em outras fronteiras, então a Ásia é uma delas, então a gente vai ter cada vez mais esse tipo de busca. Eu acho que cada vez mais esse tipo de relações, não só do Brasil com a Ásia, mas da Ásia com o Brasil e também com outros países da Europa e América Latina. Então, de certa maneira, essa pressão vinda dos Estados Unidos com tarifas pode fazer com que a gente tenha estreitamento de laços comerciais das outras nações. Ou seja, ao invés de um mundo menos integrado, a gente vai ter um mundo mais integrado, exceto para os Estados Unidos. Os Estados Unidos ficando à margem dessa história. Logicamente, não totalmente. Em blocos separados. Em blocos separados, mas mais integrados. Agora, você vê essa postura das tarifas empurrando o mundo para a China? Eu acho que tem a participação, sim. A China vai ganhar relevância, queira os Estados Unidos ou não. Nós temos uma economia que tem taxas de crescimento elevadas, que tem um planejamento de longo prazo e que não se importa de ter reveses de 1 ano ou 2. O pensamento do chinês está muito mais para 50 anos, 100. Então a gente vai ter uma maior influência da China nesse estado. A gente vê, né? Hoje em dia o próprio Brasil, os Estados Unidos eram o principal parceiro comercial brasileiro, já é o segundo. A gente está falando da China ser o principal parceiro comercial e por uma distância bastante ampla frente ao segundo lugar. Então a gente vai ver essa maior integração da economia chinesa e, logicamente, maior influência. A mesma coisa que aconteceu com os Estados Unidos no passado recente. É indiscutível que dentro dos Estados Unidos existem pessoas altamente qualificadas, inteligentíssimas, tecnologia de ponta, etc. Qual é o plano possível de um plano B em função de uma catástrofe, em função dessas negociações internacionais, se você tivesse sentado na cadeira ao lado do presidente Trump, tá bom? Vai lá, maximiza, aumenta a arrecadação, você conseguiu tarifar, ótimo, mas se tiver problema, o que eu faço? Eu acho que é algo que a gente já viu o próprio presidente Trump fazendo, reverter medidas. Se você fez um erro, não insista no erro. Reverta, reconheça, logicamente, e refaça, recalcule a trajetória. Essa trajetória, aparentemente, não vai te trazer benefícios. A gente vai ter malefícios e mudanças estruturais da economia americana para pior. Eu acho que isso pode ser o canal de comunicação com o presidente Trump. Embora você tenha um plano e você ache que dê para seguir nessa trajetória, olha para a rota que a gente está seguindo. Isso vai acabar levando a uma tragédia. Portanto, vamos reverter. Jean-Pierre Santos, nós agradecemos muito a sua participação. Esperamos que o equilíbrio e o bom senso seja a pauta de negociação internacional e que se reverta as confrontações e se busque harmonia. Obrigado pela transmissão do conhecimento acumulado. A você que esteve conosco,
nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Se você quer ver outros grandes nomes, nos envie sugestões no Instagram. Ou se quiser nos enviar uma opinião e o que podemos melhorar, e até mesmo seus momentos favoritos do programa, nos siga e acompanhe o Simpe.